Olá! Nessa aula nós vamos conhecer os tipos primitivos do Java. Os tipos primitivos são os tipos de dados mais simples e representam valores puros, ou seja, contém apenas o valor e nenhuma estrutura adicional que forneça comportamentos ou características do tipo. Vamos começar pelos tipos inteiros, que já utilizamos na aula anterior. Os tipos inteiros são números inteiros, ou seja, números que não possuem vírgula. Os números inteiros podem ser positivos, negativos e também o número zero. O Java possui 4 tipos para números inteiros, e a diferença entre eles é o tamanho do espaço que o número ocupa e a quantidade de números que podem ser representados usando aquele tipo. O computador não é capaz de armazenar uma quantidade infinita de valores. Isso acontece porque os números são representados usando sequências de bits, que são armazenados na memória, e a memória, por sua vez, tem um tamanho máximo. Ou seja, se a memória tem um tamanho máximo, a quantidade de informação que eu consigo guardar dentro dela também tem um limite. E é por esse motivo que o Java inclui tipos com tamanhos diferentes, para permitir que o programador escolha um tipo menor ou maior, dependendo do tamanho dos números que ele espera utilizar, e assim economiza os recursos da máquina. O menor tipo inteiro é o byte. Ele tem apenas 8 bits, e com esse tipo nós podemos representar os números de menos 128 até 127. Na sequência, nós temos o short, que tem 16 bits de tamanho e permite representar os números de menos 32.768 a 32.767. Em seguida, nós temos o int, com tamanho de 32 bits e capaz de representar números extremamente pequenos ou extremamente grandes, indo de números menores do que menos 2 bilhões, chegando até números maiores do que 2 bilhões. E por último, nós temos o tipo long, que com 64 bits de tamanho, permite representar um número absurdamente grande. Mas apesar de existirem 4 opções de tipos, na grande maioria das vezes, apenas o tipo int é usado, pois ele permite representar a maioria dos números que nós usamos nos nossos programas com um tamanho aceitável. Nesse exemplo, nós podemos ver que a declaração de qualquer tipo inteiro segue as mesmas regras. Escrevemos o nome do tipo e em seguida o nome da variável de nossa escolha. Usar tipos menores nos dá a vantagem de consumir menos recursos do computador. Por outro lado, nós temos que ter total certeza de que em nenhum momento da execução do programa as variáveis com esse tipo vão receber algum valor fora dos limites do tipo. Nesse caso, estamos tentando atribuir o valor 200 a uma variável do tipo byte. Como nós já vimos, o tamanho máximo que o tipo byte permite guardar é 127. Então essa atribuição vai gerar um erro na hora de compilar o nosso programa. O Java também possui tipos para números decimais, ou seja, números que possuem casas decimais, como 8,5 ou 9,3, por exemplo. Mas é importante lembrar que no Java as casas decimais não são representadas com vírgula, mas com ponto. Logo, o número 6,5 não é escrito como 6,5, mas sim como 6,5. O Java possui 2 tipos para números decimais, o float e o double. Assim como no caso dos inteiros, a principal diferença entre esses 2 tipos é o tamanho deles. O Java usa o tipo double como padrão para números decimais. Por essa razão, é recomendado usar o tipo double para representar esse tipo de número, a não ser que haja alguma razão especial para usar o tipo float. A declaração de variáveis do tipo double e float seguem as mesmas regras dos outros tipos que nós já vimos. E a inicialização também segue as mesmas regras. Sempre lembrando que nós usamos o ponto ao invés da vírgula para separar a parte decimal. Uma outra característica interessante do tipo double é que ele envolve o tipo inteiro. Logo, nós podemos atribuir um valor inteiro a uma variável do tipo double. Quando nós fazemos isso, o Java converte o número inteiro para double. O Java também inclui um tipo para caracteres. Um caractere é simplesmente uma letra do alfabeto, um algarismo, um sinal de pontuação ou qualquer outro símbolo que pode ser introduzido no computador. No Java, para representar os caracteres, nós precisamos desenvolvê-los usando aspas simples. O tipo para caracteres do Java é o char, que possui 16 bits. A declaração e a inicialização de variáveis do tipo char também segue as mesmas regras dos outros tipos.
Nós só precisamos lembrar sempre de envolver o caractere com as aspas simples. Outra coisa que pode gerar alguma dúvida é a representação de números como caracteres. Vamos sempre lembrar da regra. Se o número está envolvido por algum tipo de aspa no Java, ele não é um int nem um double, mas sim algum tipo de texto como char. Aqui nós temos dois exemplos de atribuição incorreta sendo feitos com char. No primeiro caso, nós esquecemos de atribuir as aspas simples. Dessa forma, ao invés de tratar a letra A como um caractere, o Java procura alguma variável chamada A para atribuir o seu valor ao char. E no segundo caso, nós estamos tentando incluir várias letras como um único caractere. E isso não é permitido. Um caractere só pode ser uma única letra, número ou símbolo. O último tipo primitivo que nós vamos conhecer são os booleanos. Os booleanos são valores lógicos que só podem ser true, que significa verdadeiro, e false, que significa falso. O tipo booleano no Java se chama boolean e tem apenas um bit. Nós podemos ver novamente que a declaração dos booleanos é igual à declaração dos outros tipos no Java. E também podemos ver que a atribuição segue as mesmas regras. Lembrando que um boolean só pode receber um valor true ou false. E esses valores devem ser escritos sem utilizar nenhuma aspa. Então vamos fazer um exercício para fixar o entendimento desses tipos. O exercício é o seguinte. Faça um programa que declare e inicialize uma variável do tipo double com sua altura. Em seguida, o programa deve exibir a mensagem sua altura é e a sua altura. Então eu vou vir aqui no Eclipse. Eu já criei um projeto chamado Exercício Tipos Primitivos. Eu vou criar uma classe dentro dele. Eu vou chamar essa classe de altura. Vou clicar no Finish. Está criado o esqueleto da minha classe. Como a gente já sabe, o primeiro passo do nosso algoritmo é definir o método main. Então, public static void main string args. E vou abrir o corpo do meu main. Certo. O nosso exercício pede para declarar uma variável do tipo double para guardar a altura. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo double, iniciando com a palavra double. Eu vou chamar minha variável de altura também. Lembrando que eu vou começar o nome da variável com letra minúscula. Dessa forma, nós estamos diferenciando a variável altura da classe altura. Agora eu vou atribuir a minha altura a essa variável. Eu tenho 1,83 m, vou escrever 1,83. Lembrando que se eu colocar vírgula, o Eclipse vai reclamar na hora, porque no Java os números decimais são separados utilizando o caractere de ponto. Então eu já tenho a minha altura dentro da variável altura. O que eu preciso fazer agora é escrever para o usuário a informação dessa variável. Vou usar o método print e vou escrever a mensagem. Sua altura é ... espaço, fecha aspa. E na próxima linha vou fazer um outro print, escrevendo dessa vez o conteúdo da variável altura. Então, altura, está pronto o nosso exercício. Vou mandar executar. Veja que ele escreveu, sua altura é 1,83. Vamos fazer um outro exercício, então? O exercício é o seguinte. Faça um programa que declare e inicialize uma variável do tipo char com seu sexo. A letra M representa o sexo masculino e a letra F representa o sexo feminino. Em seguida, o programa deve exibir a mensagem sexo, e a letra do sexo. Então, vou voltar aqui novamente no Eclipse e para isso eu vou criar uma nova classe. Então, new class. Eu vou chamar essa classe de sexo, iniciando com a letra maiúscula como sempre. Vou criar o meu método main, public static void main, string aqui dentro, e vou criar o corpo do meu método main. Então, eu vou criar a minha variável. Então, eu vou começar escrevendo o nome do tipo, que é char, o nome da variável, que é sexo, sinal de igualdade, que é o operador de atribuição. Vou abrir e fechar as aspas, que é obrigatório quando eu vou fazer um char. E aqui dentro eu vou colocar a letra M, quando o sexo é masculino, e a letra F, quando o sexo é feminino. Lembrando que o char é case sensitive, que significa M maiúsculo é diferente de M minúsculo, e F maiúsculo é diferente de F minúsculo. Então eu vou colocar a letra M de masculino e vou fechar a linha usando ponto e vírgula. Na sequência, só preciso escrever a mensagem para o usuário. Então, system.out.print
Vou escrever aqui sexo, dois pontos, espaço, ponto e vírgula, e vou fazer um outro print embaixo, escrevendo system.out.print, e vou escrever aqui dentro o valor da variável sexo. Termino a linha com ponto e vírgula, vou salvar e executar o meu algoritmo, apareceu aqui embaixo, sexo, dois pontos, M. Então está correto o nosso algoritmo. Então treine aí com seus exercícios e a gente se vê novamente na próxima aula.